Gonçalo, e aqui Marco Silva, lá está, falou, mas não falou, mas no entanto continua a ser de facto o nome apontado para substituir o José Mourinho e que ganha ainda maior força, digamos assim, tendo em conta que se fala tanto de Mourinho no Real. E que o próprio Florentino Pérez também não nega, não é? Teve o interesse, porque é alguém que tem tido um tremendo sucesso na Premier League. E eu também disse ontem que não fazia... Não há propriamente aqui uma má escolha, uma má opção por parte do Marco Silva, porque se eventualmente acontecesse um regresso a Portugal, viria para uma liga pior, mas melhorava no clube, porque o Benfica é melhor do que o Fulham. Ainda assim, eu ontem trouxe informação, normalmente não trago informação, mas ontem trouxe informação de que existiram zero contactos com o Marco Silva. E continuas a garantir isso? Zero contactos com o Marco Silva. Ontem. Mas o Mourinho também tinha dito que não havia contactos com o Real Madrid. Certo. Essa parte eu não sei quem é. Essa parte não sei, não fui eu que trouxe essa informação. Eu disse ontem, zero contactos por parte do Benfica. A informação que nós temos aqui no atenção. é que, de facto, houve contactos, nomeadamente até da parte de Mário Branco. Foi uma informação que avançámos aqui no fim de semana, relativamente a Marco Silva. Certo. Eu normalmente nunca trago informação. Deixo isso para os meus companheiros jornalistas. Quando trago é porque sinto que me posso atravessar. E, portanto, vou voltar a insistir. Zero contactos ao dia de ontem. Mas fala-me de Marco Silva. Aliás, estamos com alguns problemas no teu áudio. Vamos ao Zé. Zé, o Marco Silva, a teu ver, é a pessoa... Isto não está nada fechado, naturalmente, mas parece-te a pessoa certa para assumir o lugar do José Mourinho? Claramente elegível, é um treinador muito competente. É um treinador que já foi treinador do Sporting, é bom não esquecer esse pormenor, antes de toda esta carreira que tem feito na Premier League. Quer dizer, há aqui várias coisas em cima da mesa. Uma é que ambições é que ele tem no campeonato inglês para elevar a fasquia. Ele tem prestígio, é um treinador sólido, é um treinador... Não há muitos treinadores estrangeiros que tenham uma carreira tão longa em clubes de classe média-baixa, vamos dizer assim. Quando não funcionam, quer dizer, podem ter uma, duas aventuras e depois são sacudidos pela própria dinâmica da Premier League. No caso de Marco Silva, não. É um homem que tem feito uma carreira muito sólida, é um treinador muito competente. É um treinador que, embora num registro completamente diferente, é muito bom a comunicar também. Atenção. É uma pessoa muito delicada, é um cavalheiro. Aliás, como tu viste, na própria forma como ele interagiu. Sim, estamos a ver essa imagem. Até faz questão de colocar o braço por cima do jornalista Gustavo Lourenço. Já esteve várias vezes para entrar no Benfica. Portanto, acredito que um dia ele vai entrar. Não sei se é agora. O que eu sei é que estamos a falar de alguém que pode ter a ambição de subir na hierarquia de clubes da Premier League e então poderá ter outra visão dos acontecimentos. Agora, como dizia o Gonçalo, o Fulham, quer dizer, ao pé do Benfica, com todo o respeito, é um pigmeu. Mas existe a mesma proporção entre a Liga Inglesa e a Liga Portuguesa. Exato. Esse é que é o problema. E se a situação do Benfica se vier a confirmar que não vai para a Liga dos Campeões, pode ser um óbice ou não. Vamos ver o que é que ele poderá eventualmente pensar em relação a esta... Ou seja, achas que isso também pode ter interesse... Ou seja, pode ser um fator decisivo para Marco Silva, a entrada ou não na Liga dos Para Campeões? ele ou para outros treinadores que sejam elegíveis para o Benfica. Tu repara, o Ruben Amorim foi para o Manchester United sem competições internacionais. Quer dizer, o Benfica é um grande clube, mas quer dizer, estamos a falar de um clube também gigante como o Manchester United e na Premier League. Quer dizer, era um momento de afirmação de Ruben Amorim em cima daquilo que tinha feito no Campeonato Português. Portanto, eu diria que são talvez situações diferentes. Teremos que perceber, no caso do Benfica, estar a chegar à frente por Marco Silva, e só o fará, na minha opinião, se a hipótese de Ruben Amorim for completamente descartada, porque eu acho que Ruben Amorim é o número um. Estaria Sim, claro. No topo das preferências? Não tenho dúvida nenhuma, não tem nada a ver com a competência de Marco Silva. Mas, quer dizer, por todas as razões, repara, Ruben Amorim era um nome que, para Rui Costa,
seria, não vou falar numa tábua de salvação, mas seria, cá está, mais uma vez, um treinador, noutro momento, já não eleitoral, mas num momento de grande convulsão em que ele está a ser atacado e criticado, que faria imediatamente os adeptos dizerem para o ano é que vai ser com Ruben Amorim, tal como era para ser com José Mourinho. Estamos a falar de um treinador também com um background muito elevado, não é? Quer dizer, com prestígio e com um apelo muito grande junto da massa adepta do Benfica, mais ou mais até pelo facto de saberem que ele é benfiquista, se bem que isto não tem importância nenhuma para este tipo de situação. É benfiquista e foi bicampeão no Sporting. Profissionalismo, exatamente. E há muitos exemplos em sentido contrário. Portanto, quer dizer, a questão profissional é que prevalece. Mas neste caso, digamos que é a embalagem completa, já que ele também tem esse registro que nunca escondeu, é importante dizer. Exatamente, mas poderia ser essa de facto a espécie de fuga para a frente de Rui Costa, Gonçalo, e até optar por Marco Silva, mas apenas se Ruben Amorim não pudesse vir para o Benfica? Não sei, sabes que isto, no futebol as percepções são muito engraçadas, porque se nós olharmos para os tubarões da Premier League, nós dizemos que o Marco Silva tem algumas chances e o Ruben Amorim tem 0 chances, em função do trabalho que lhe correu mal no Man United. Se olharmos para o Benfica neste caso, se calhar até consideramos que o Ruben Amorim tem mais vantagem do que propriamente o Marco Silva em função do contexto daquilo que aconteceu no Sporting. E, portanto, por isso é que eu gosto de olhar aos resultados e gosto de avaliar os treinadores pelos resultados, não tem a ver com a competência. Porque na competência, mesmo na competência, nós podemos ter, imagina, 2 avaliadores a analisar os treinos dos treinadores e um pode achar que está mais certo por aqui e outro por ali. Sabes quem é que tem razão? No final, quando ele ganhou, provou que leva vantagem em função dos outros e, portanto, eu acho que o Marco Silva poderá vir a ser interessante, tal como o Ruben Amorim. Eu não sei se há pouco se ouviu tudo aquilo que eu disse ou não em função do microfone, mas sim, creio faltava, que sim, faltava só acrescentar um ponto que eu também trouxe ontem, que é a normalidade das viagens do Marco Silva. Portanto, vem todas as semanas, exceptuando algumas que não consegue, porque tem cá a família. Mas olhando aqui para os dois, quem é que verias, isto independentemente de ter havido ou não contactos, quem é que gostavas mais de ver na Luz? Ou quem é que achas que é mais indicado por esta altura para assumir o comando técnico do Benfica? Isso tem a ver com convicção, sabes? Não tem a ver. Eu não te consigo dizer quem é que é melhor para treinar. Olha, se me perguntasses, o Farioli é uma boa hipótese para o Porto, depois do que aconteceu no Ajax? Ok, eles jogavam bem, mas quer dizer, o objetivo final não foi alcançado. Agora dirias e se calhar se me perguntar, e eu agora diria, Farioli mais um ano. Ou seja, volto a dizer, não tem a ver com a competência das pessoas, tem a ver com os resultados que se atribuem no momento. O Ruben Amorim foi o treinador mais importante da história do Sporting, a meu ver. Mas talvez o pior da história do United, ou dentro do lote dos piores da história do United. Isso faz dele o pior treinador? Não! Tem a ver com a convicção e acho que é aí que Rui Costa tem pecado muito. Não olha com convicção e, portanto, quantos anos é que eu tenho de mandato? São 4. Neste momento tenho 3 pela frente. Eu vou fechar um treinador por 3 anos. E é este o meu treinador, independentemente do que aconteça. Isto traz estabilidade. Eu acho que este poderia ser um bom primeiro passo para a escolha do próximo treinador. Dizes-me assim, se calhar há um treinador que exige 4 anos ou 5 anos e há outro que se calhar aceita 3 anos. Então se calhar tem que ir por aí. Não consigo dizer qual é que é o mais competente ou menos competente. Consigo dizer aquele que tem, neste último ano, num registro diferente, tem sido mais assertivo e foi o Marco Silva no contexto da Premier. Olhamos agora para o que disse João Gabriel, que os árbitros perderam o respeito pelo Benfica e que o responsável é Rui Costa. O antigo diretor de comunicação do Benfica reagiu ao empate frente ao Sporting de Braga nas redes sociais, defende que a arbitragem de João Pinheiro foi habilidosa e inclinada, cheia daqueles pequenos, grandes detalhes que mudam jogos e campeonatos. Mas, mais que a arbitragem, João Gabriel aponta o dedo a Rui Costa. Diz que os árbitros perderam o respeito pelo Benfica porque sentiram que o clube deixou de ter força, influência, capacidade de pressão e liderança. João Gabriel considera que um clube que perde peso institucional deixa de ser temido e diz que Rui Costa não percebeu isso.
Acrescenta que não adianta dar murros na mesa e que a liderança não é bater na mesa, mas sim fazer com que essa mesa trema antes sequer de lhe tocar. Zé, fazem sentido estas críticas fortes, podemos dizer, a Rui Costa? Dentro do registro que João Gabriel tem adotado nos últimos tempos, importa saber, porventura saberemos mais à frente, porque é que isto acontece. Acho que fazem sentido. Acho que é um texto, mais uma vez, muito bem escrito. É um homem que, de facto, compartimenta bem as ideias, sabe analisá-las e, de facto, toca nos pontos sensíveis e fulcrais das fragilidades de Rui Costa. Isso é completamente óbvio. Quer dizer, Rui Costa está há 6 meses como presidente reeleito, mas está há 5 anos como responsável máximo num clube gigante como é o Benfica. E, de facto, os resultados são terríveis do ponto de vista das expectativas que um universo tão grande de adeptos como aquilo que o clube tem, obviamente teria. Podes-me dizer assim, bom, mas ele nos primeiros 4 anos foi igual a isto e ganhou as eleições. Já falámos daqueles aspectos laterais que acabaram por ser muito importantes na forma José Mourinho foi um deles. como as eleições decorreram, exatamente. Agora, Rui Costa também tem méritos deste ponto de vista. Rui Costa é uma figura que pode ser muito criticado como presidente, mas é amado como grande símbolo do Benfica. E ninguém tem a mínima dúvida da devoção à causa deste homem. Isso é completamente claro. Agora, não basta isso para gerir um clube que é um transatlântico. Quer dizer, que estamos a falar de um clube que tem um orçamento superior a 500 milhões ano, não é? Quer dizer, estamos a falar já de uma empresa de grande folgo. E digamos que aqui os resultados comerciais desta empresa derivam dos sucessos desportivos que ela possa ter. E desse ponto de vista, percebe-se que há uma degradação também nesse aspecto, que se pode tornar complicada no curto e médio prazo. Repara que este exemplo de Salazar, de alguma forma, é capaz de refletir um pouco aquilo que eu estou a dizer do ponto de vista financeiro, da liquidez. Houve ali uma hesitação. E imediatamente o Sporting aproveitou Já vamos falar de a Salazar situação. também. Portanto, digamos que tudo isto está em cima da mesa. Percebo muito bem as palavras de João Gabriel. Insiro-as também num contexto em que há um ambiente que está a ser criado em que outras novidades poderão surgir, mas em todo o caso, quer dizer, também vejo aqui uma coerência de raciocínio e de críticas apontadas à gestão de Rui Costa, que dá bastante tempo a esta parte. Gonçalo, fazem sentido estas acusações de João Gabriel, é o antigo diretor de comunicação do Benfica, e chega mesmo a dizer que já ninguém leva Rui Costa a sério? Olha, bem recentemente partilhei aqui no Now Painel com o João Gabriel e com outros convidados em função das eleições do Benfica. Portanto, ele tinha estado cá. Portanto, ouvi-o várias vezes a falar. Acho que é uma pessoa bem preparada e, se me quiseres perguntar, não perguntando, mas eu respondo, se calhar é alguém que está preparado terreno para se candidatar. E acho que é assim é que deve ser. Ou seja, ir a jogo e agora vamos mostrar o que é que vale. Primeiro, acho que está a começar a falar aos sócios, porque ele diz uma coisa, mas depois acaba por ser honesto, porque ele primeiro diz, perderam-nos o respeitinho, ou seja, aquela coisa de o Benfica deixou de ser temido. Como se os árbitros, por medo, fossem ter outro tipo de decisões. E, portanto, isto é música para os ouvidos dos sócios. Por isso é que eu acho que é um bocadinho também começar a preparar o terreno, não só por isto, mas já vem de trás. Mas depois ele também diz, mas sendo honesto, não consigo atribuir a isto causa única do que está a acontecer no Benfica. E, portanto, está a começar a cavalgar nesse sentido. Eu não acho sinceramente que os árbitros seja a justificação de tudo e mais alguma coisa. Aliás, eu creio que até foi ontem o Mário, que estava aqui no painel, que disse, bom, mas continua-se a falar do tal manto verde, mas foi o Porto que foi campeão. A realidade é essa, é que
uma coisa dita muitas vezes para colar no ouvido dos adeptos, por vezes não colhe. E a verdade é que não colhe, que é verdade que existem erros de arbitragem, sim, que se calhar esta época até foram mais prejudicados, sim, porventura, mas isso significa que tem que ser com chicote, ou seja, têm que ter medo de nós. Eu não compro nada essa ideia. E, portanto, eu acho sinceramente que coloca aqui o dedo na ferida em algumas circunstâncias, como, por exemplo, daquela que tem vindo a ser a gestão dos treinadores, a gestão do plantel, porque investir muito dinheiro, muitos milhões, num conjunto de jogadores que, pelo seu valor, era para o contexto da Liga Portuguesa, era para chegar e ver e vencer. Portanto. Muito bem, olhamos agora, por falar 100 milhões, para Rodrigo Zalazar, já não foge ao Sporting, o acordo está fechado por 30 milhões de euros. O ainda jogador do Braga esteve em destaque nas últimas horas ao fazer uma publicação nas redes sociais. Casou-se numa cerimónia na praia e divulgou as fotografias na internet. A publicação não detalha o local ou a data em que tudo aconteceu. Tem uma legenda em inglês que se pode traduzir como oficialmente para sempre marido e mulher. Zalazar e Emily Claire conheceram-se na Alemanha, têm 2 filhos, Tiago e Romeu. O internacional uruguaio está na mira do Sporting e está mesmo a caminho do clube de Alvalade. Zé, e há pouco dizias, lá está esta inércia, podemos dizer assim, não é? Por parte do Benfica, acabou por deixar escapar Zalazar, que era uma intenção para o plantel encarnado. Talvez não seja só a inércia, é a tal questão da liquidez financeira. Também a liquidez financeira. Falava. Eu recordo-me da primeira vez que falámos aqui, neste estúdio, a propósito do interesse... Mas, na verdade, o Sporting praticamente fechou Zalazar mesmo antes de garantir o segundo lugar, não é? Sim. Ou de quase garantir o segundo lugar. Certo. A propósito do interesse do Benfica em Zalazar, eu, na altura, recordo-me que defendia a ideia de que, numa transferência tão cara para o mercado português, acho que Zalazar não vale 30 milhões. Acho que é um excelente jogador, mas acho que está claramente sobrevalorizado. Mas, na verdade, ele vai custar 23 ou até um bocadinho menos ao Sporting. Atenção. Porque, quer dizer, Travassos também pode estar sobrevalorizado neste negócio. É uma forma de fazer como outra qualquer. Eu, na altura, admiti a hipótese do Benfica tentar fazer o mesmo, no sentido de baixar o custo e proteger jogadores que claramente poderiam interessar ao Braga e podem ser considerados sedentários no Benfica. Aparentemente, isso não terá recebido até acolhimento, recordo-me, no painel, até por informações, creio eu, que foram ditas que o Braga só queria dinheiro, não queria jogadores. Olha, não é isso que está a acontecer. E, na verdade, eu acho que isto tem tudo a ver um bocadinho com aquilo que João Gabriel escreveu. Quer dizer, as indecisões, falaste em inércia, falta de proatividade ou agressividade e também de liquidez, eventualmente. Quer dizer, o que é facto é que assim que o Benfica se interessou por Zalazar, o Sporting, que já se tinha interessado no passado por ele, imediatamente se entendeu com o António Salvador e acabou, aparentemente, e se isto bater certo, por ultrapassar de forma clara o Benfica. Nós já estamos aqui na nossa reta final, mas olhamos agora para Lewandowski. Ganha força a hipótese de os jogadores vir para o Futebol Clube do Porto. O jornalista Florian Plettenberg, da Sky Sports e especialista em mercado de transferências, garante que o clube portista está muito interessado no internacional polaco. Poderá oferecer um contrato de 1 ano ao experiente avançado de 37 anos. O facto de contar no plantel com os polacos Kiwior, Bednarek e Pituszewski pode ser determinante para a decisão de Lewandowski. Pode ocupar a vaga de Luuk de Jong, que deverá deixar o Dragão no final da época. Recordo que Lewandowski termina contrato com o Barcelona no final da temporada e já admitiu que quer jogar numa liga inferior à espanhola. Gonçalo, 37 anos, Lewandowski para o Futebol Clube do Porto, faz-te sentido? Sentido. O Porto agora tem um apetite por jogadores que passaram por Barcelona. O Pion também tinha passado, mas o Lewandowski é outra louça. O Lewandowski é outra louça. Faz sentido quando tu tens, e eu reflito aqui muitas vezes, quando tens um equilíbrio no plantel. Não faz sentido no contexto português tu contratares só jogadores de 30 anos.
Mas aquilo que o Porto fez em ter um Denis Gul e um Samu com 21 anos, por aí, e depois um Luke de Jong experiente, a mim faz-me todo sentido. Tem que ser um plantel equilibrado. Porquê? Porque tu tens que valorizar aquilo que são os teus ativos para uma futura venda, mas também ter rendimento. E, portanto, acho que um equilíbrio entre as duas coisas é o ideal. Não resultou no Porto, porque esteve lesionado durante muito tempo, tanto um como o outro, e, portanto, teve que pescar de outra forma, mas a ser verdade, e eu compro a ideia, porque de facto a armada polaca no Porto pode ajudar a convencer a que a realidade possa ser essa. O Lewandowski, não tivemos muitos jogadores do patamar do Lewandowski na Liga Portuguesa. Portanto, a ser alcançado este negócio, eu creio que o Lewandowski vai fazer muitos golos na Liga Portuguesa, mesmo em alguns momentos em que o Porto terá que ser obrigado a apresentar aqui algumas nuances ao seu modelo de jogo para incluir o Lewandowski. Acho que se conseguir, acho que é incrível. Zé, Lewandowski no Porto, o que é que traz, ou o que é que pode trazer? Lewandowski, lá está, vamos falar da carreira dele, como já falámos de Lourinho, muito rapidamente, em tantas alturas. Lewandowski é um monstro, é um dos melhores pontas de lança do mundo dos últimos 15 anos. Isso parece-me evidente, tem 37 anos. Quer dizer, repara que o Ferran Torres é o titular do Barça, tem mais 4 golos marcados do que o Lewandowski, 22-18. E o Lewandowski tem mais assistências do que o titular. Obviamente é um jogador veterano, mas é um jogador de classe super que será sempre de grande utilidade no Campeonato Português para uma equipa grande. Pode ser gerida a sua utilização. Se Samu continuar, creio que Marioli ficaria muito confortável nessas circunstâncias. Em relação a Denis Gul, não sei o que é que ele quer fazer, mas acho que um jogador destes, mesmo com a idade que tem, é sempre bem-vindo ao futebol português. E em termos de carreira, faz sentido também para o jogador que vem, como sabemos, do Barcelona? Aquilo que o Gonçalo disse há pouco e que eu partilho é importante, quer dizer, a influência que os seus compatriotas podem ter. Repara que estamos a falar de 2 jogadores, um terceiro já está a chegar, o Piatuzewski, de seleção. Portanto, eles têm contacto com Lewandowski. Desse ponto de vista... E as prioridades do jogador, não é?